Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Plena com Cristo. Nesse canal a gente vai fazer devocionais, a gente vai meditar na palavra, a gente vai fazer umas discussões teológicas também, enfim. Conforme Deus vai conduzindo, a gente vai fazendo. E hoje a gente vai fazer mais um devocional aí no livro de Lucas. Quero que vocês abrem no capítulo 16. Vamos ler do verso 19 ao 31, onde fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Então, meus irmãos, vou começar aqui a leitura, tá? Havia um homem muito rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Na habitação dos mortos, entre tormentos, ele ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque estou atormentado neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora aqui ele é confortado, e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem, nem atravessar daí até nós. Ele insistiu: Eu lhe peço então, pai, que o mande à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, que Lázaro os alerte para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ele disse então: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles se converterão. Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés nem os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Pai de amor e Pai de justiça, nós te pedimos direcionamento, Pai, na tua palavra, Senhor. Nessa parábola nós entendermos o real sentido, Pai, dessa mensagem, Senhor. Nos abençoe esse dia, nos abençoe a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então acabamos de ler aqui a mensagem do rico e do Lázaro. E aqui a gente tem alguns ensinamentos. Eu vou ler algumas perguntas para a gente se basear e a gente começar a nossa reflexão. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é: o que esse texto me ensina sobre Deus? Essa foi uma parábola contada por próprio Jesus, né? E a gente tem aqui a diferença entre pessoas que se apegam muito a esta terra e este plano e não dão atenção para a sua vida espiritual. É importante frisar que eu acredito que não é porque você é rico, não é porque você tem bens nessa terra, que você já está destinado aí ao fogo do Guiena. Eu acredito que depende muito do que há no seu coração, como é a sua generosidade. Será que existe algum Lázaro na sua porta hoje? A gente tem que refletir o que estamos doando, o que estamos doando nosso tempo, nosso trabalho, o que estamos agregando para o reino dos céus. Será que você está sendo um crente morno? Será que você realmente só conhece a palavra e não aplica no seu dia a dia? É o caso que talvez a gente tenha aqui do rico. Nos parecia que conhecedor da palavra. Conhecia Abraão e pediu para que para que Lázaro fosse alertar seus irmãos. Então ele falou aqui que se eles têm os Moisés, têm os profetas, nem alguém que ressuscite dentre os mortos, e eu acredito que fez alusão a Jesus Cristo nessa parte, nem que aconteça isso, eles vão se convencer. Então, eu acho que sobre Deus é sobre a sua justiça. Ele é justo. E a gente tem muitas palavras hoje nas igrejas sobre hipergraça, sobre se Deus não permitiria que nós teríamos a justiça de ir para o céu ou para o inferno. Acredito que Deus, nessa palavra que fica bem certo que existem as duas possibilidades. Dependendo aqui dos nossos atos nessa terra e dependendo da nossa fé em Jesus Cristo, acredito que nós temos dois destinos aí. E se não acreditamos no nosso Salvador Jesus Cristo, nós temos outro destino. Há algo que eu preciso mudar ou obedecer? Nós temos que entender a real diferença que nós tínhamos aqui de Lázaro e do rico, onde eles estavam depois, eles tinham um abismo muito grande. Mas nessa terra, o rico esbanjava poder. Então, nós temos que refletir se estamos muito apegados aos tesouros dessa terra e não ligando para os tesouros da eternidade, que é onde a gente vai passar a eternidade. Então, talvez você pensando racionalmente, aqui a gente tem uma vida muito terrena, muito rápida. A vida passa muito rápido. Eu acho que o que eu mais escuto de pessoas mais velhas é que passa muito rápido. Então, para que nos apegarmos a esse mundo se nós temos algo muito maior esperando depois daqui? Então, eu acho que essa parábola nos faz essa reflexão. E o que a gente tem que obedecer é justamente isso. A gente acumular mais tesouros nos céus
do que tesouros nessa terra. Eu vou te pedir uma coisa hoje, faça algo intencionalmente, faça algo que você realmente vai ajudar alguém. Como cristãos, não é o nosso foco é a nossa fé, mas amar ao próximo também é agir com compaixão e com empatia. Então é isso, meus irmãos, a nossa reflexão de hoje foi sobre o rico e o Lázaro. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.